Olá pessoal, eu sou o Nicolas Ferreira e esse é o quadro Fique por Dentro. No quadro de hoje trataremos de como ficaram as penalidades por violação aos princípios da administração pública com o advento da Lei 14.230 de 2021. Caso um agente público viola os princípios da administração pública, ele poderá incorrer sobre a prática de atos de improbidade administrativa? Quais parâmetros jurídicos devem ser observados para a condenação desse agente? Quando falamos em princípios da administração pública, podemos nos referir aos princípios explícitos, princípios constitucionais, daqueles descritos no artigo 37 da Constituição Federal, que são os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei de Improbidade Administrativa, conhecida como LIA, é uma lei de 92, trazida pela Lei 8.429, que em 2021 foi alterado de modo muito expressivo pela Lei 14.230. Dentre essas múltiplas alterações ocasionadas, existem pontos que precisam ser estudados com muita atenção, que é a possível configuração de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública. Vale lembrar que para que haja configuração de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública, o dolo é mediante dolo e a violação é involuntária ou culposa não é um ato de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, no passado, o rol do artigo 11 da Lei 8.429 de 92 era um rol exemplificativo. Ou seja, caberia ao juiz competente julgar determinada ação de improbidade administrativa se convencer que os atos praticados, tanto omissivos ou comissivos pelo agente público, violassem os princípios da administração pública para que esse agente fosse condenado. Porém, em razão das alterações legislativas ocasionadas em 2021, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, pela Lei 14.230, passou a determinar que o rol de improbidade administrativa que viola os princípios da administração pública agora é um rol taxativo. Somente as hipóteses previstas taxativamente no rol do artigo 11 da Lei 8.429 de 92 podem ser considerados ato de improbidade administrativa que viola os princípios da administração pública. Dentre as hipóteses previstas que violam os princípios de administração pública, essas hipóteses taxativas, está a nomeação de cargos de comissão em função de confiança, configurado como nepotismo, ou ainda a autopromoção por parte do agente público de publicidade estabelecido fora dos parâmetros da Constituição Federal para se autopromover. Ou seja, o agente público ele usa toda a estrutura da administração pública para se autopromover, uma autopromoção. O interessante é que a jurisprudência brasileira havia formado um entendimento no passado, num período anterior a 2021, em que a tortura praticada pelo agente público, o assédio moral praticado pelo agente público dentro das instalações da administração pública ou no exercício de suas atribuições, prática de atos para um fim proibido, ou retardar ou praticar um ato de ofício para um modo indevido, o mesmo também vale para casos em que o superior hierárquico cometia abuso em relação aos demais subordinados. Eram suficientes para a configuração de improbidade administrativa. Essas práticas que a jurisprudência ela vinha reconhecendo como suficientes para em razão de violar os princípios da administração pública, como é o caso de tortura, assédio moral, assédio sexual, praticar um ato para fim não devido, não consta mais como sendo um ato de improbidade administrativa que viola os princípios da administração pública. Por não constar no rol do artigo 11, né, falando taxativamente, da Lei 8.429. Portanto, os agentes que praticarem esses atos, eles não serão condenados por atos de improbidade administrativa. Porque não consta, né, nesse rol do artigo 11 da Lei 8.429 de 92.
Um outro ponto muito importante que merece atenção é que, devido às alterações ocasionadas com o advento da Lei 14.230 de 2021, é o artigo 12, inciso 3º, da Lei de Improbidade Administrativa, que dispõe que existem duas sanções específicas, punições para a prática de atos de improbidade administrativa que violam os princípios da administração pública. Nesse caso, ele dá duas sanções. O agente público ele pode sofrer a imposição de uma multa civil de até 24 vezes a remuneração que ele recebe. Além disso, ele pode ser condenado a não receber benefícios e ficar impedido no período de até 4 anos de realizar contratos com a administração pública. Hoje, o agente público que pratica o ato de improbidade administrativa, que viola os princípios da administração pública, não pode mais perder o cargo nem a função pública em função disso, por não constar no rol taxativo do artigo 11 da Lei 8.429 de 92. Essas mudanças significativas devem implicar em alterações sistemáticas no tratamento da administração pública após as alterações ocasionadas da Lei de 2021. Gostou do conteúdo? Curtem, compartilhem, ativem o sino de notificações para toda vez que tiver vídeo novo no canal ficarem por dentro de tudo que acontece na GEPAN. Nós somos a GEPAN e esse foi o Fique por Dentro. Obrigado.